A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém já aplicou mais de 50 infrações a empresas de transporte público da Grande Belém. Elas descumpriram as medidas que proíbem aglomerações dentro dos ônibus. Belém tem 65% da frota em circulação. O cálculo foi feito pelas empresas de acordo com a média de pessoas que precisam sair de casa. Com o aumento da circulação de pessoas nas ruas, as paradas de ônibus voltaram a ficar cheias. O decreto municipal, que estabelece que a lotação dos coletivos deve ser de passageiros sentados e apenas 8 em pé, continua valendo. Mas será que a regra está sendo seguida? Uns dizem que sim. Olha, a lotação sentado e a lotação assim em pé, acho que uns 6 a 7, até 8 pessoas. O meu tá normal, tá indo, não tá cheio. Outros passageiros afirmam que nos horários de pico não tem como não pegar um ônibus lotado. Todo dia. É mesmo? Todo dia. Começa pela falta de fiscalização, começando pelas paradas, né? Então fiscalização nas paradas, não tem um controle para entrada de pessoas conforme vai saindo também dos ônibus. Daí vai lotando. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, a CEMOB, afirma que faz fiscalizações diárias para coibir aglomerações nos coletivos. Está em vigor e vai continuar em vigor com a fiscalização da CEMOB, que também continua todos os dias em diversas paradas de ônibus em Belém, onde a gente monitora para saber se existe paradas de maior aglomeração, localizadas em corredores viários, onde existe um deslocamento maior de pessoas, principalmente Augusto Montenegro, Almirante Barroso. Horário de pico é horário de pico em todo lugar no planeta. Então, assim, não é uma peculiaridade de Belém. Então, no jornal de edição nacional, você vai ver que São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador, todas as capitais enfrentam o mesmo problema. Desde o fim do lockdown, no dia 24 de maio, a CEMOB já aplicou mais de 50 autuações a empresas de ônibus por descumprimento das normas do decreto municipal. Os motoristas estão orientados a continuar seguindo as medidas de prevenção contra o novo coronavírus e, inclusive, estão autorizados a queimar paradas caso estejam com lotação completa. A gente orienta o passageiro que não embarque naquele coletivo e orienta também o próprio motorista daquele coletivo que feche as portas e siga a viagem, porque são 8 passageiros em pé, é o que está determinando o decreto. Os rodoviários precisam estar atentos. Uma tarefa não muito fácil, já que por vezes escutam reclamações. Fica sem controle pra gente, porque a gente não tem como controlar. Mas tem muito sobe e desce, não é só a jornada completa. Eles sobem aqui e descem bem ali, não fica todo o tempo o carro cheio, entendeu? Para atender a demanda crescente, mais ônibus estão sendo colocados aos poucos nas ruas. A demanda ainda não está normal, até porque não tem aula, não existe aquele deslocamento de estudantes. Então, só existe o deslocamento dos trabalhadores de serviços essenciais que já estão liberados e não essenciais que já foram liberados recentemente. A frota ela é proporcional à demanda. Então, hoje nós temos esses 45% de passageiros e 65% da frota. E esse número a gente afere a cada dia para ver se deve colocar mais ou menos. Os ônibus articulados do BRT não têm previsão de retorno, mas os troncais estão circulando. Enquanto a pandemia não passar, essas são as condições para quem usa o transporte coletivo. Que é para um bem maior, né? Quem pensa que só por si é egoísta. Não quer o bem logo de uma sociedade.